o mais triste é você ver, né, a imprensa, não que surpreenda, né, mas a imprensa profissional usando isso como parâmetro, né, considerando isso aí como dado científico, ao ponto de usar em uma matéria. É irresponsável, né, é antiprofissional. Todo mundo que viu as imagens sabe que tinha muito mais do que isso. Eu vi outra matéria dizendo a manifestação pelo impeachment da Dilma em 2016 tinha o dobro de pessoas. Meu camarada, como é que você consegue colocar o dobro de pessoas do que estava na Paulista ontem? O tamanho do brasileiro médio dobrou de 2016 para cá, porque não cabia mais ninguém. Nem o Nando Moura, um anão daquele tamanho, o Marcelo Brigadeiro, né, um anãozinho daquele tamanho, cabia mais. Ou em 2016 todo mundo carregava outra pessoa nos ombros. Ah não, porque as ruas paralelas estavam cheias em 2016. Ontem também estava, tinha um monte de gente. Então não tem como você dizer que em 2016 tinha um dobro de pessoas, tá? Mas piora, vejam essa outra matéria aí em tela inteira. Para fontes do governo, investigações da PF não perdem força após ato pró-Bolsonaro. Auxiliares do presidente Lula avaliam que o ato na Paulista não deve tirar forças das investigações da PF sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Fontes do judiciário afirmam que as suspeitas sobre Bolsonaro evoluíram de apenas uma imputação ideológica que inspirasse o 8 de janeiro para um envolvimento material, depois do surgimento da minuta do golpe, de reuniões com os chefes militares e das mensagens de auxiliares. Bom, na época do Bolsonaro ele era acusado de interferir na Polícia Federal. Aí vocês veem membros do governo do Lula dizendo que isso aí não vai atrapalhar. A manifestação de ontem não atrapalha em nada nas investigações, não, da PF. Era o Bolsonaro que interferia? Ou será que é o Lula, né, quando faz o que fez com o jornalista português, quando a mídia tradicional publica uma matéria dessa com a maior naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Um membro do governo do Lula dizendo isso aí não vai atrapalhar as investigações da PF, não. Mas como assim, gente? Aí depois tem lá o judiciário, fontes fantasmas, né, do judiciário, dizendo não era só uma inspiração ideológica, agora temos provas materiais. Que provas materiais, meu Deus do céu? Um documento que mandaram para ele, que não é nem documento, é um papel. Ele vai lá e manda imprimir, lê aquilo ali. Gente, é uma coisa, né, assustadora, isso é patológico, isso é doença, isso não é normal. Aí você vê aí a Globo também com essa matéria dizendo que a fala do Bolsonaro será usada como evidência de golpe. Que fala? Que fala? Quando ele diz que leu a tal da minuta golpista, que nome bizarro que deram. Como assim? Você lê um papel escrito por terceiros é prova de golpe? Isso é prova material de tentativa de golpe, uma tentativa que nunca foi colocada em prática, como o próprio Bolsonaro disse. Que tentativa de golpe é essa? Que não tem tanque, não tem arma, não tem ninguém na rua? A minha opinião é de que sentiram demais. Sentiram muita coisa. Duvido que isso aí não afete os objetivos, vejam só, os objetivos do regime. Por exemplo, prender o Jair Bolsonaro? Não duvido. Eles têm essa obsessão. Eles têm essa obsessão. Então, né, eles ficam criando soluções alternativas para justificar algo que é injustificável. A gente viu até, né, vou chamar de... vamos lá. O Guga Noblar, né, o filho da vovó Mafalda, dizendo que ficou sabendo de pessoas que teriam recebido oferta de R$50 para comparecer à manifestação. Meu querido, para você eu só colocaria a foto da Paula Schmidt, tá? Para você se borrar todo para não dizer outra coisa. Agora isso aí, quem faz isso aí, essa prática aí é costume da esquerda. A direita não faz isso, todo mundo foi de graça, meu camarada. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. A grande verdade aqui, pessoal, é que foi um show. Foi um espetáculo que repercutiu no mundo inteiro. A mídia do mundo inteiro está repercutindo isso aí. E vejam só, com um tom positivo. A gente vê matéria de mídia francesa, que é de extrema esquerda, né, e exaltou ali, né, o caráter
ordeiro, pacífico da manifestação, a fala do Bolsonaro, até mídia do Catar, meu camarada. Catar, né, que é a sede oficiosa do Hamas. O governo do Catar abriga os líderes do Hamas. E até a mídia de lá falou bem da manifestação. Então o mundo está vendo. O mundo está vendo o que está acontecendo. Então, não vou me contradizer. Sempre falo para vocês. Na minha opinião, qualquer matéria, qualquer texto escrito, embasado em fontes anônimas, não merece crédito algum. Tá? Não merece crédito nenhum. Mas eu, né, como comunicador, tenho a obrigação de trazer isso aí para vocês. De acordo com a Veja, tá? O governo do Lula já está de saco cheio, já está por aqui com o Arthur Lira, porque já percebeu, né, que para passar qualquer coisa, ou impedir que algo passe, como impeachment, por exemplo, o Arthur Lira vai pedir a grana, vai pedir a contrapartida, né? E é caro. O Arthur Lira é um cara caro. Até o final de junho serão 20 bilhões e meio de reais em emendas, apenas para a Câmara dos Deputados. Um sinal claro, né, de que o Lula não tem governabilidade. A governabilidade do Lula depende de dinheiro, depende de emenda parlamentar, liberação de verba pública, o nosso dinheiro. E aí, né, repetindo aqui de acordo com essa coluna aí da Veja, o Lula encheu o saco, o governo encheu o saco e querem eliminar da jogada o Arthur Lira. E como eles fariam isso de acordo com a matéria? Usando o rabo preso dele no STF. Tá? É isso mesmo. Tem um monte de processo engavetado, criando mofo e poeira do Arthur Lira por lá. Em várias oportunidades aqui a gente já viu o poder que esses processos têm. A gente já viu o Arthur Lira mudando de posicionamento do dia para a noite, depois que o STF foi acionado. E quem disse isso na época não fomos nós da direita, né? Foi a própria imprensa tradicional, dizendo, ó, o fulano de tal, o ministro tal, desengavetou esse processo aqui do Arthur Lira. No dia seguinte, o Arthur Lira vai lá e faz tudo que o governo quer. Aí depois, o processo é engavetado de novo. Ou então, o Lira está mostrando certa resistência, um processo dele é engavetado e depois ele relaxa, baixa a guarda. Tá? E sempre, né? Essa tem sido a prática do desgoverno em se tratando do Lira. Só que agora eles aparentemente querem eliminar o Arthur Lira. E isso, pessoal, é medo do impeachment. É medo do impeachment. Eles viram a manifestação de ontem, o tamanho da manifestação. Eles podem negar à vontade que sentiram, mas sentiram. E eu vou repetir para vocês de novo. Né? Para mim foi um dos maiores achados desde que eu criei esse canal aqui no YouTube. A declaração do Arthur Lira falando a respeito do que é necessário para que um processo de impeachment de presidente da República ande para frente. Isso na época do Bolsonaro, 2021. Ele disse: é necessário que a economia esteja claudicante, é necessário que não haja governabilidade, né, um diálogo aberto entre o Congresso Nacional e o Executivo, e manifestações populares. Ontem, por mais que os pseudocientistas da USP digam o contrário, no mínimo 750 mil pessoas na Avenida Paulista. E é apenas a primeira manifestação, virão outras, inclusive com o impeachment do Lula como pauta central. Então essa parte aí a gente já deu o pontapé inicial. Segundo, economia. Isso aí, galera, isso aí não depende de mim, não depende de vocês, não depende do Lira. É questão de tempo. A bola de neve está sendo criada e não tem mais como parar. O Brasil, no ano passado, arrecadou mais do que não. Foi um recorde de arrecadação. E mesmo assim, nós tivemos um déficit de mais de 200 bilhões. Porque é um Estado pesado demais, é muito cabide de emprego, é muito ministério, é muita secretaria, é muito cargo em comissão. Não tem quem aguente, galera. É muito custo, é muita viagem de luxo, é muito jatinho da FAB. Então não tem como sustentar. Cedo ou tarde, e eu estou falando do ano de 2024, cedo ou tarde, ainda em 2024, essa crise vai chegar com tudo, chutando todo mundo no pé do estômago. E como vocês viram aí, já não existe governabilidade. É tudo na base da emenda. Tanto é que eles querem eliminar o Arthur Lira para quê? Para colocar alguém no lugar dele que não seja tão poderoso, né, e que não, né, submeta o governo a esse tipo de exigência. Alguém que seja mais, né, aberto.
pessoal, para os pessimistas que disseram que não adiantou nada, olha só, Bolsonaro queria tirar uma foto, mostrar uma foto para o mundo, que nem o antagonista falou. Tá aí a foto, antagonista, tem que ter calma. Não adianta vocês perguntarem pra gente o que o Bolsonaro vai fazer com essa foto, porque vocês estão em cima do muro, eu não alcanço o topo do muro. Então não somos nós que vamos explicar para vocês o que o Bolsonaro vai fazer. Agora, os efeitos estão aí, são muito claros. Isso não é coincidência. No dia seguinte da manifestação, que a imprensa internacional tratou como protesto contra o Lula e o pedido de impeachment, eles partirem com tudo pra cima do cara que pode pautar isso aí. O Brasil voltou a ser um anão diplomático, um par internacional da pior qualidade. Todas as questões divisivas que nós estamos testemunhando no mundo hoje em dia, o Brasil está sempre do lado errado. Está sempre do lado contrário ao do Ocidente livre. Tá? Sempre associado ao quê? A ditaduras. Rússia, China, Cuba, Venezuela, né? Essa questão também lá da guerra de Israel, do lado do Hamas, do lado da Palestina. Sempre do lado errado. O filme está mais queimado que fogueira de São João. Mas eles têm que passar essa maquiagem, pelo menos aqui no Brasil, para não passar, né, a impressão que não é impressão, é realidade de fraqueza que eles estão enfrentando. Tá? E aí veio essa matéria aí. Brasil vai fazer colaboração com a França na fronteira com a Guiana, né, que pertence à França, tá, pessoal? Existe a Guiana, antiga Guiana inglesa, que é independente, e existe a Guiana francesa, ainda pertence, neste caso, à França, que a explora, né, sem cerimônia nenhuma. Tanto é que vocês veem aí, um combate ao garimpo ilegal. Né? Existe o garimpo legal também, existe a exploração de madeira da parte da França lá na Guiana. Né? Raparam tudo, tiraram tudo. Né? E aí, pessoal, a questão é a seguinte, eles tentar fazer parecer, né, que existe uma parceria do Brasil com a França, que o Macron está feliz com o que está vendo, o Macron que tem se posicionado repetidamente em favor de Israel. E isso não é verdade, pessoal. Isso simplesmente não é verdade. A prova, né, para quem tem alguma dúvida nesse sentido, essa notícia está em inglês aí, mas eu vou traduzir para vocês. É muito simples. A França está quase mandando tropa para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. No colo de quem que o Lula está sentado hoje? Do Putin. Então, querem te convencer de que está tudo bem entre Brasil e França. A França está do lado de Israel e do lado da Ucrânia. O Brasil está do lado do Hamas e da Rússia. Vocês estão entendendo? Nada bate. Nada. O Brasil hoje é uma piada internacional. Uma piada. E a comunidade internacional como um todo, que caiu na balela, né, na lorota de que o Lula era um democrata, né, eu vi muita gente dizendo na época das eleições, no ano anterior inclusive, que a prisão teria deixado o Lula mais suave, né, menos beligerante, que ele seria, né, uma figura ali que pacificaria o país, uniria os brasileiros. E tudo que ele vem fazendo desde que entrou no governo é o contrário disso. E é claro que a comunidade internacional vê isso. Só que bancaram o cara. O Macron bancou o Lula. O Olaf Scholz bancou o Lula. Angela Merkel, a antecessora dele, bancou o Lula também. Todo mundo bancou o Lula. Então é difícil para essas pessoas, né, chegar agora e dizer, putz, uma porcaria que a gente fez. Era melhor o brucutu. Pelo menos o brucutu era honesto e lutava do lado certo. Eles não podem fazer isso. Agora, que o posicionamento do Brasil é diferente do posicionamento de todas essas lideranças, né, que no passado recente apoiaram o Lula, isso aí é evidente, não tem como negar. Então qualquer tentativa desse governo de tentar fazer parecer de que tá tudo bem, que o Brasil é respeitado, isso é mentira. Aí chega o Celso Amorim agora e diz, não, Israel tem que pedir desculpa aí um monte de vezes pra gente. Tem que pedir desculpa. O cara escreveu a orelha de um livro pro Hamas, rapaz. Braço diplomático do Hamas. Esse é o conselheiro diplomático internacional do Lula. Então, galera, ó, o Brasil está aos cacarecos, internamente e lá fora também.
Nossa imagem nunca esteve tão manchada como está agora. Ah, mas nenhum líder se posicionou contra o Lula. Alguns sim, e outros que não, justamente pelos motivos que eu expus aqui agora. Mas já era, galera. Isso é criminoso que eu vou mostrar para vocês. Jornalista, sei que dá para chamar essa mulher de jornalista, né? Mili Lacombe, do UOL. UOL? Isso aí representa a opinião de vocês? Não dá. Olha, mesmo que representasse, você não pode nunca publicar um negócio desse. Vou ler aqui para vocês alguns prints. Ela tá falando, pessoal, daquele episódio lamentável que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo de hoje, tá? Os membros da Gaviões da Fiel barrando pessoas que estavam voltando da manifestação do dia 25, impedindo que elas entrassem no vagão. É legítimo barrar manifestante de extrema-direita de entrar em vagão. Foi isso que disse Mili Lacombe. Gostaria de oferecer contexto a essas imagens. A manifestação na Paulista era uma manifestação antidemocrática por princípio. O que estava sendo defendido naquele dia eram valores como ditadura, tortura, torturador, golpe de Estado e tudo o que vem a reboque. Racismo, misoginia, LGBTfobia, machismo. Seria preciso ter isso em mente. Não estamos mais no terreno de polos políticos aceitáveis. Saímos desse cenário faz anos. A extrema-direita não é campo legítimo. Extrema-direita não se debate, se combate. Assim, as imagens me parecem bastante reveladoras e também registros históricos. Vale sim não deixar extremista de direita entrar. Os velhinhos estavam indo apoiar um movimento de extrema-direita e todos os valores associados a ele. Os fortões estavam dizendo: aqui não, aqui é democracia. Claro que os vestidos de amarelo conseguiram chegar ao destino pegando o trem subsequente. O gesto das organizadas valeu como símbolo de resistência. É imagem forte e poderosa. Beira a ilegalidade? Talvez, mas é legítimo. Não nos esqueçamos que a escravidão foi legal. O apartheid sul-africano foi legal. O nazismo foi legal. Só que eles nunca, nem por um dia, nem por uma hora, nem por um segundo, foram legítimos. Um brinde aos que lutam contra qualquer ato de inclinações fascistas. Minha senhora, Mili Lacombe. Por onde começar? O ato desses vagabundos da Gaviões da Fiel, que, repito o que disse no primeiro vídeo, não representam a torcida, espero que não representem a torcida organizada, com certeza não representam a torcida do Corinthians, e menos ainda o clube Corinthians. Esse ato promovido por eles é fascista. Aquilo é o retrato do fascismo. E aí você vem vangloriar pessoas que, praticando um ato desse, dizem que estão defendendo. Aqui é democracia. O que é democracia na sua cabeça, minha senhora? O que é democracia para a senhora? A senhora realmente quer falar de nazismo? Qual é o espectro político que hoje pratica o antissemitismo? Qual é o seu posicionamento em relação ao que está acontecendo em Israel? Conta pra gente! A senhora realmente quer falar de tortura psicológica? E os presos do 8 de janeiro, o que está acontecendo com eles? E o Clezão que morreu na cadeia? Meu Deus do céu! Isso, pessoal, é um descolamento da realidade criminoso. Criminoso. Isso que essa mulher falou é doentio, é cruel com as pessoas que estavam lá. As imagens falam por si sós. São os brutamontes gigantes intimidando senhorinhas, senhorzinhos, pais de família. Qual homem que vai encarar aqueles vagabundos tendo que proteger ao mesmo tempo sua esposa, seus filhos? É ato de covardia, como todos os fascistas são. Então, dona Mili Lacombe, eu lamento profundamente que um órgão de imprensa como o UOL permita que pessoas preconceituosas, doentes, covardes, como a senhora, continuem publicando. Né? E isso com certeza passou pela redação, porque tem que passar pelo crivo
da redação. Então o editor da UOL aceitou isso aí. Pode publicar todas essas atrocidades aqui. Se você acha que a extrema-direita, porque tudo para vocês que é oposição é extrema-direita, tudo para vocês é extrema-direita, não merece fazer parte do jogo político, isso diz muito mais sobre a senhora do que sobre aquelas pessoas que estavam lá simplesmente querendo voltar para casa. E falando, isso aí deve ter pegado no Lula como, sabe, a pontinha de uma faca na parte de trás do pescoço. Bolsonaro. Lula é um presidente sem povo. O presidente deu a declaração no programa Oeste Sem Filtro nesta terça-feira, dia 27. Abre aspas para o Bolsonaro. Queríamos duas coisas, ele está falando sobre a manifestação, tá? Me defender das acusações e mostrar uma fotografia para o mundo do que está acontecendo na política nacional, disse Bolsonaro ao explicar o objetivo da manifestação. Vejam só, já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Pois é, o Lula é um presidente sem povo. Inclusive, o PSOL começou, né, a propor uma manifestação para o dia 24 de março. Eles teriam quase um mês para se prepararem para essa manifestação, né? E aí, no mesmo momento que as primeiras artes, né, da manifestação foram publicadas nas redes sociais, o Felipe Neto apareceu e mandou apagar. Ele disse, apaga isso. Apaga isso. E o pessoal foi lá e obedeceu, apagou. Porque o Felipe Neto mandou. E por quê, pessoal? Porque eles sabem que não vai dar ninguém. O Lula é um presidente sem povo. Se ele fizer uma manifestação na Avenida Paulista, a gente sabe ali que tinha no mínimo 750 mil pessoas. Mas vamos supor, tá? Viajando aqui, que fossem apenas 185 mil pessoas, como disse lá os especialistas da USP. Sabe qual é a chance do Lula colocar metade, um terço disso na Avenida Paulista? É zero. Ele pode dar pão com mortadela, ele pode dar ônibus, ele pode convidar artista para rebolar e cantar mal em cima de um palco. Não vai dar um terço disso aí. E aí o que acontece? No dia seguinte, são os vídeos mostrando as pessoas recebendo pão com mortadela, entrando em ônibus fretado, provavelmente pago com o nosso dinheiro, né? Artistas cantando em cima do palco, ninguém prestando atenção e chega nem perto do público do Bolsonaro. Isso fortalece quem? Fortalece a direita. Então, galera, é isso. O Bolsonaro entrou na cabeça do Lula. E ele vem fazendo isso há muito tempo. Tanto é que o Lula só fala do Bolsonaro, como o Bolsonaro disse outro dia. Ele vai dormir, ao invés de dizer boa noite, te amo para a cuidadora dele, ele fala Bolsonaro. Cada cutucada dessa, pessoal, machuca o cara. E ele não está sabendo lidar com a pressão. Eu tenho certeza absoluta que o Lula, neste momento, se ele pudesse, largava tudo isso, né, botava uma bolada no bolso e ia lá desfrutar a vida dele, né, em algum paraíso fiscal, com ou sem a cuidadora dele, tomar a cachaça dele, pegar uma praia, mentir à vontade, né, ser bajulado por alguns pão com mortadela lá que tivessem perto dele. Era isso que o Lula ia fazer da vida. Vocês acham que ele gosta disso aí? Tá de saco cheio, galera. Tá de saco cheio. Por ele moraria numa praia distante, né, curtindo a vida. Aí 2, 3 vezes por mês ia dar uma palestra em algum lugar para um bando de puxa-saco, né, e para satisfazer o ego dele, pronto. Tá? E para vocês verem outro absurdo aqui. Uma traficante conhecida como Barbie do Tráfico foi presa quarta-feira da semana passada no estado de São Paulo, tá? Posse de não sei quanto, eu não sei o que significa isso, pino daquele pozinho, né, que passarinho não cheira. E mais uma quantidade lá de erva do capeta e outras coisas. E ela foi solta pelo STJ. Ela foi presa em flagrante com cocaína e em menos de uma semana o STJ mandou soltar uma traficante. Olha só, eu não vou aqui comparar com a questão do 8 de janeiro, porque já está cansativo. Já é feio demais você imaginar. Né? Não vou nem falar do Clesão que morreu lá dentro, inocente. Vamos falar das pessoas que ainda estão nesse plano. Casais de trabalhadores condenados a 17 anos de prisão.
Teve gente condenada que nem Brasília estava. Teve outro que está sendo julgado sem ter advogado constituído. Aí a mulher presa com droga, em menos de uma semana o STJ manda soltar. Para que serve a prisão preventiva? Basicamente três hipóteses, tá, pessoal? Fuga. É possível que ela fuja? Claro que é possível que ela fuja. Crime continuado. Se ela voltar a conviver em sociedade, ela vai continuar praticando o crime. Alguém acha que a Barbie do tráfico vai encontrar outra profissão? E outra, ela oferecer uma ameaça à sociedade. E ela oferece, como vendedora de entorpecentes. Mas mesmo assim, ela teve a sua prisão preventiva relaxada. Vai responder em liberdade. Alguém acha que quando ela for ser julgada, ela ainda vai estar no Brasil? Alguém vai conseguir encontrar a Barbie do tráfico? Claro que não, né? Repetindo aqui, foi nisso aí que transformaram o nosso querido Brasil. Mas o problema é o Jair Bolsonaro andando de jet ski perto de uma baleia. Eles estão achando que o Bolsonaro é o Aquaman, que ele pode chegar, né, se comunicar com a baleia e dizer, olha só, se afasta aqui de mim, tá ok? Não chega perto de mim, não. Né? Ah, meu Deus, isso é uma coisa louca, né? Bom, trouxe para vocês as notícias e agora eu vou fazer aqui o desafio. Olha só, esquerdista que está assistindo esse vídeo, é muito fácil. É muito fácil. Se você enche a boca para dizer que o Bolsonaro tinha que ser preso, tinha que ser jogado na cadeia, que ele é um bandido, então vai ser fácil para você ganhar esse desafio. Muito simples. Você vai me mostrar o crime que o Jair Bolsonaro cometeu. Ó, ele cometeu tal crime. Tá previsto na lei tal, artigo tal, pena tal. E você vai me mostrar a prova de que ele cometeu esse crime. Tá? Porque, assim, normalmente funciona dessa forma. Você tem que ter um crime tipificado, porque não existe crime sem lei anterior que o defina, né? E você tem que ter a prova. Não é só achismo. Né? Então, se você fizer isso, repetindo, você diz qual foi o crime que o Jair Bolsonaro cometeu, em qual lei esse crime está tipificado, o artigo, a pena e a prova. Ou as provas, né, se você tiver mais de uma. E aí o que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo e vai publicar ou no Twitter ou no Instagram. E vai me marcar o meu perfil. Agora, não adianta você chegar lá e fazer assim, o Bolsonaro cometeu o crime de atentado à democracia, né? Porque quem falou que ele cometeu esse crime foi fulano de tal. Não. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que me mostrar o crime, a lei, o artigo, e deixar claro, né, se aquilo ali faz sentido. Sem malabarismo, sem contorcionismo jurídico. Se você tem certeza de que ele deveria estar preso, então você não vai ter problema. Caso contrário, você é um ditador. Se você acha que alguém tem que ser preso e não consegue nem provar, nem dizer qual foi o crime que essa pessoa cometeu, você não quer que ela seja presa por causa do crime. Você quer que ela seja presa porque você não gosta da pessoa. E isso é coisa de ditadura. Então tá aí. Faça isso, né? Encontre o crime, encontre a lei, encontre o artigo, encontre a pena, me traga as provas, publique um vídeo ou no Instagram ou no Twitter marcando o meu perfil. E se você conseguir fazer isso aí, eu vou excluir este canal, vou excluir a minha página no Facebook, vou excluir minha conta no Instagram e vou excluir também a minha conta no Twitter. As minhas duas contas no Twitter. Tá? O futuro do Ed Raposo na internet está em suas mãos, esquerdista. É só você conseguir provar aquilo que você alega. Fechou? Espalhe esse desafio para quem vocês quiserem. Para quantas pessoas vocês quiserem. Tá? Tá aí, desafio lançado. Um forte abraço, a gente se vê por aí.